Uma dúvida que absolutamente ninguém tem na comunidade de Jujutsu Kaisen é como seria se o Geto lutasse com as maldições do desastre. Então, se você quer saber como seria se um melhor pegador de bolas de Jujutsu Kaisen lutasse contra as maldições do desastre, assista até o final, e antes de imaginar uma luta deles, o melhor é explicar o que os dois lados podem fazer. E eu vou começar explicando os poderes e habilidades do Geto. E lembrando, vou estar considerando o Geto na sua versão mais forte, no caso o Geto adulto. O Geto tem a técnica manipulação de maldições. Essa técnica permite seu usuário a controlar espíritos amaldiçoados. Essas maldições são absorvidas ao serem transformadas em esferas. Se as maldições forem mais fracas que o usuário da técnica da manipulação de maldições, ela poderá ser absorvida sem problemas. Senão ele vai passar mal e deverá deixar ela fraca para poder absorvê-la. Essa habilidade também torna capaz a absorção de espíritos amaldiçoados de outros feiticeiros, no caso os Shikigamis, só que para isso, o usuário da manipulação de maldições deverá matar o dono desse Shikigami. Essa técnica também tem uma técnica máxima onde o usuário pode criar uma espiral com quantas maldições ele possuir e quiser e pode criar uma grande destruição. Também serve para reciclar as maldições inúteis absorvidas. Porém, quando apenas uma maldição é usada nessa técnica, o usuário de manipulação de maldições pode usar a técnica dessa maldição uma vez no momento que ele quiser. E lembrando, essa parte de poder usar a técnica da maldição, o Geto não mostrou saber disso, afinal foi o Kenjaku que mostrou fazer isso, então não sabemos se o Geto também pôde fazer isso. O Geto não tem energia reversa, expansão de domínio ou técnicas antidomínio, na verdade, tirando a sua técnica amaldiçoada, a manipulação de maldições, o Geto tem apenas uma arma, a nuvem brincalhona, que ele conseguiu depois de pegar a maldição do inventário, que antes pertencia ao Toji. O que mostra que o Geto sabe sim combate com armas amaldiçoadas, e possivelmente sabe lutar corpo a corpo. E lembrando, o Geto tem milhares de maldições, e sendo isso, todos os poderes e habilidades do Geto. Agora sobre as maldições do desastre, eu vou começar explicando sobre o Dagon. O Dagon tem a técnica desastre do mar. Essa técnica permite ele invocar inundações e invocar Shikigamis como esses daqui. Disparar jatos de água com alta pressão que podem destruir construções de aço. Expansão de domínio. Horizonte do Scan abundante. A expansão de domínio do Dagon é uma gigantesca praia. Além disso, pode invocar um exército de Shikigamis peixes e kaijus carnívoros e infinitos que atacarão seus alvos sem parar até que todos sejam devorados ou que a expansão termine. Os Shikigamis podem aparecer de qualquer lugar da expansão, incluindo o próprio usuário, e são o acerto garantido dessa expansão. Outra maldição do desastre é a Hanami. A Hanami tem a técnica desastre da natureza. Essa técnica permite criar e manifestar ilusões de plantas amaldiçoadas na realidade. Enquanto ele parece estar manipulando sua energia amaldiçoada, ele está, na verdade, criando as plantas amaldiçoadas que controla com energia amaldiçoada. Qualquer ataque de planta ou madeira pode ser apagado da realidade tão rapidamente quanto manifestado. Além disso, a técnica dá a habilidade de sugar a energia vital de vegetação para curar ou reabastecer sua energia amaldiçoada, como também disparos de raios solares que podem causar uma destruição gigantesca. E existem a manipulação de disparos de sementes que quando acertam seus alvos, crescem dentro deles, os rasgando assim que usam a energia amaldiçoada. Quanto mais energia eles usarem, maior o broto da semente ficará e mais dano irão causar. Expansão de domínio. A expansão da Hanami apareceu pela primeira e última vez em um jogo para celular de Jujutsu Kaisen. Dentro da expansão é representado um campo de flores, onde as mesmas são banhadas por raios solares. Essa expansão dá duas vantagens ao usuário da técnica desastre da natureza. A primeira é que ela pode absorver a energia das flores ao seu redor para se curar e também para energizar o raio solar que a técnica possui.
Na expansão também graças aos raios solares que ela cria, a técnica do raio de energia sempre está carregada, e por causa do acerto garantido, ele sempre acertará os alvos do usuário dessa técnica. Já o jogo tem a técnica desastre das chamas. Essa técnica faz o seu usuário poder manipular chamas vulcânicas e também produzir chamas amaldiçoadas altamente concentradas, e com essa técnica, o jogo também pode gerar chamas ou raios de calor de suas mãos, ou manifestar pequenas aberturas vulcânicas no ambiente que faz poderosos raios de calor. Além disso, pode também manipular e criar chamas azuis, que são mais poderosas que as chamas normais, e também uma técnica máxima onde o usuário pode invocar um meteoro gigantesco em chamas, feito dos destroços que estão ao redor. Cara, o que é isso? A expansão de domínio do jogo é uma caverna vulcânica onde ele pode desferir ataques de lava e rochas que são seu acerto garantido, e por causa disso é uma expansão que pode ser inundada de magma, e os ataques do jogo dentro do seu domínio são tão quentes que são fortes o suficiente para queimar feiticeiros normais ao simplesmente entrarem lá. E por último temos o Marrito. O Marrito tem a transfiguração inerte. Com essa técnica ele manipula a alma do alvo através do toque, o que por sua vez remodela o corpo físico, já que a forma da alma e do corpo estão interligados. Ele pode desfigurar almas para criar humanos transfigurados, pode usar a transfiguração inerte para modificar o próprio corpo, ou até fazer um clone dele mesmo. Esse clone não pode usar a transfiguração inerte nos outros, apenas em si mesmo. Inclusive o Marrito usou a transfiguração inerte para chegar na forma verdadeira da sua alma, e na forma verdadeira da sua alma, a resistência do Marrito dobra. E fazendo o pacto onde limita suas mudanças corporais apenas as lâminas nos seus cotovelos, ele aumenta ainda mais sua resistência. Expansão de domínio. Autopersonificação da perfeição. A expansão de domínio do Marrito tem como acerto garantido poder usar a transfiguração inerte em todos que estão dentro do domínio sem ele precisar encostar no alvo com a sua mão. Agora que eu já expliquei o que os dois lados podem fazer, podemos analisar como seria se o Geto lutasse contra cada maldição do desastre. Contra a Hanami, eu particularmente acho que o Geto ganha na maioria dos cenários. Ele já demonstrou ser mais rápido, ágil e também demonstrou saber lutar usando armas amaldiçoadas, já que em Jujutsu Kaisen 0, ele usa a nuvem brincalhona, além de ter o seu exército de maldições e o Uzumaki. Mas eu ainda acho que a Hanami teria chances, afinal tem uma grande resistência e possui uma expansão de domínio. Se a Hanami conseguir expandir seu domínio, eu acredito que ela ganha. Mas se não, acredito que o Geto ganha. Sobre o Dagon, acredito que se ele não conseguir expandir seu domínio, ele não ganha. Mas se expandir, ele com toda a certeza ganha. O Geto não tem nada para se defender de uma expansão de domínio, e como sabemos, a expansão do Dagon tem um acerto garantido que poderia matar o Geto até com uma certa facilidade, e o Dagon consegue expandir seu domínio com uma certa facilidade, então sim, o Dagon é sem dúvidas o mais provável de vencer. E sobre o jogo ou o Marrito, o Geto não tem a mínima chance de vencer qualquer um deles. O jogo já mostrou feitos de velocidade que deixam ele bem acima do Geto nesse quesito. Então seria só o jogo fazer a mesma coisa que ele fez com o Naobito para ganhar do Geto, ou só expandir seu domínio, o Geto praticamente ia morrer na mesma hora, independente do que o jogo fosse fazer. E sobre o Marrito, é bem simples. Ele também mostrou ser bem mais rápido que o Geto, e o Geto também não mostrou nenhum ataque que de fato fosse uma ameaça para um Marrito, então seria só um Marrito encostar no Geto ou expandir seu domínio para lutar acabar
Resumindo, o Geto teria muitas chances de vencer a Hanami, não teria muitas chances de vencer o Dabon, e não tem a mínima chance de vencer o Jogo ou o Marrito. Então agora digitem F para nosso odiador de macacos favorito. E antes do vídeo acabar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se gostou, compartilha esse vídeo para alguém que talvez pode gostar desse vídeo também. E não esqueça de ver os vídeos que eu deixei na descrição desse aqui. E antes